A paz do Senhor aos ouvintes desta mensagem, seja em que tempo for, em que local que você estiver ouvindo esta mensagem, que você possa ser agraciado por Deus. Eu prego sobre o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21, a passagem da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavras, de modo que os discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Nesse texto eu prego sobre um tema: adoração verdadeira. Este é o assunto em pauta. O texto diz que a mulher cananeia clamou a Jesus por um milagre de libertação para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Embora Jesus agradou da fé daquela mulher, mas por algum momento não dá a resposta que ela esperava. Por algum momento Jesus não deu a resposta almejada para aquela pessoa. Algumas vezes Deus parece não considerar as nossas orações. Algum momento Deus parece não considerar o pedido do seu povo para provar e aperfeiçoar nossa fé, para que ela venha ficar mais gloriosa ainda diante do Senhor Deus. A mulher cananeia saiu gritando atrás. A palavra saiu atrás, no hebraico arcaico, ela é definida como uma perseguição cuidadosa e respeitosa por um objeto de desejo, que nesse contexto era a libertação da sua filha que estava oprimida. A palavra gritando atrás significa um clamor que vinha de um coração aflito, indicando uma gravidade que toca os limites da alma desesperada. No versículo 26, Jesus o chamou de cachorrinho. Jesus jamais estava discriminando aquela mulher por ser uma estrangeira. Não, Jesus simplesmente estava testando a fé, testando a determinação da mulher cananeia. E ela passou no teste com muito louvor. Versículo 25, a mulher adoram a Jesus. Quando aquela mulher viu que a sua fé estava sendo confrontada por Jesus, ela demonstrou mais respeito ainda pelo Mestre. Quando aquela mulher percebeu que a resposta da sua oração estava sendo adiada, ela se jogou aos pés de Jesus. Ela caiu aos pés do Mestre Jesus e adorou com mais fervor ainda. Quando a mulher foi desencorajada por Jesus, ela simplesmente dobrou o fervor de sua oração, caindo de joelho aos pés de Cristo e gritou: socorre-me, Senhor, socorro. A oração da mulher cananeia tem 10 características fortes. A primeira característica forte que eu cito é que era uma oração curta, porém objetiva. O próprio Jesus, quando ele permeou essa terra, ele disse nos seus ensinamentos que não é por muito falar que sereis ouvido, mas sim
pelo objetivo da oração. A segunda característica forte da oração daquela mulher é que era uma oração humilde e sincera. Jesus, ele olha muito para a sinceridade do coração de cada um de nós. Terceira característica forte é que era uma oração fervorosa. Deus, ele agrada quando oramos com fervor em sua presença. Quarta característica é que era uma oração desesperadora. Aquela mulher, ela sentiu no seu coração que era a única oportunidade que ela tinha, era aquele momento, porque Jesus jamais voltaria naquelas terras. Foi a primeira vez que Jesus pisou em uma terra estrangeira, fora do território de Israel. Então era uma oração desesperadora, ou agora ou nunca. Quinta característica forte, que era uma oração adoradora. Era uma oração em espírito e em verdade. Sexta característica, que era uma oração perseverante. Deus agrada da perseverança das pessoas. Sétima característica, uma oração determinada. Aquela mulher estava determinada em receber a sua bênção. Oitava característica é que era uma oração respeitosa. Nona característica era uma oração racional. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele disse que devemos apresentar a Deus o nosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui está a doutrina do que devemos e podemos doar para Deus. É o nosso corpo em um sacrifício santo e agradável a Deus. O corpo em sacrifício significa que, ao adorar a Deus, nós devemos adorar em corpo e em espírito. É dever do cristão estar envolvido em um ato voluntário na adoração, envolvido em uma oferta de boa vontade na adoração. Isso significa um corpo fiel, e essa adoração, ela é agradável a Deus, de acordo com o que Paulo escreveu aqui nessa carta aos Romanos, capítulo 12. Observa que Paulo diz agradável. Significa que nós temos o dever de trabalhar para sermos aceitos por Deus. Em Números, capítulo 14, versículo 8, Moisés diz: se o Senhor agradar de nós, Ele nos porá na terra. Então, devemos trabalhar para sermos aceitos por Deus. É dever do crente perguntar para Jesus qual o grau da satisfação que Jesus está conosco. Como estamos servindo a Ele, se realmente estamos servindo em espírito e em verdade. Então, é dever de todos nós saber se Deus está satisfeito com os nossos atos. Isso, no geral. Abraão, ele conseguiu adorar a Deus em espírito e em verdade quando Deus pediu para ele o seu filho, o único filho, Isaque, em sacrifício. E Abraão conseguiu agradar a Deus, porque a fé de Abraão era uma fé forte e ativa. A 10ª
A 10ª característica de adoração daquela mulher é que era uma oração cheia de fé, forte e ativa. O que é uma fé forte? É você crer que Deus é poderoso para fazer. E a fé ativa é você ter a certeza que Ele fará. Uma coisa é você saber que Deus é poderoso para fazer. E outra coisa é você ter certeza que Ele fará. A oração da mulher cananeia foi tão racional que ela acreditou que Jesus podia fazer. Ela acreditou que Jesus faria o milagre na vida dela. A oração dela foi tão racional que ela usou as próprias palavras do Mestre para alcançar o seu objetivo, que era a libertação de sua filha. É assim também, ouvinte, que devemos atuar quando estamos em adoração a Deus. Foi nesse contexto que Jesus não suportou. Jesus, ele rendeu a adoração da mulher cananeia. Jesus, ele rendeu ao seu pedido porque havia várias graças na conduta daquela mulher. Graça em sabedoria. Na conduta daquela mulher havia graça em humildade, graça em mansidão, graça em amor, graça em fidelidade e esperança, graça em domínio próprio. Então, para finalizar, que todos nós possamos aproximar de Deus com um coração humilde e cheio de fé e determinado na adoração igual à mulher cananeia. Que Deus possa abençoar a todos.